Olá, tudo bem, gente? Como vocês estão na quarentena aí? Tudo certo? Parece que eu tô ficando cada vez mais tecnológica aqui no negócio. Agora eu descobri que dá pra fazer isso no PowerPoint, então vou gravar as aulas desse jeito. Tô morrendo de saudade de vocês, espero que a gente consiga se encontrar logo, 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 logo. Qualquer problema aí, lembra que no dia da aula eu vou estar online pra vocês, pra gente poder discutir, certo? Pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre o Oriente Médio. E toda vez que a gente fala em Oriente Médio é um tema muito complexo, porque a gente sabe que é uma região aí do continente asiático que tem muitos conflitos, existem muitos conflitos atualmente e que estão ligados aí a movimentos terroristas, a religiões, é o berço das três religiões monoteístas do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, então a gente também entra aí dentro. A gente vai discutir um pouco sobre essas religiões, a gente vai falar de uma disputa territorial muito importante que desencadeou aí outros conflitos. A gente vai falar da região que tem maior concentração de petróleo do mundo, 60% de todo o petróleo do mundo encontra-se aí nessa região. Então é uma região muito complexa que passa aí por muitos problemas e que a gente acaba querendo ou não vivenciando isso no nosso dia a dia. Então uma coisa que é importante para vocês eu vou tentar aí ser o mais breve possível, apesar de vocês estarem vendo aí são 29 slides, mas eu vou deixar isso disponível para vocês depois, mas cada questão que vocês forem respondendo, seria muito legal se vocês pesquisassem sobre a situação atual de cada país e etc. A gente escuta falar muito atualmente dos sírios, o que está acontecendo na Síria, então é um tema. Eu coloquei inclusive uma questão sobre um menino sírio que estava no mar, que vocês viram, era um menininho morto, que estava fugindo da Síria com a sua família. Quando a gente foi discutir sobre a nova ordem mundial, a gente falou da questão dos refugiados. Então é importante que vocês prestem bastante atenção nas notícias, que vocês estejam antenados aí nas notícias, porque o Oriente Médio é um tema que bem provável caia bastante nos vestibulares. A gente já tem visto aí desde a Primavera Árabe, se a gente for pegar, é um tema bem comum, certo? Então, quando a gente começa a falar em Oriente Médio, aí a gente vê aqui esse primeiro slide que eu coloquei para vocês. Olha, a gente dá até pra fazer isso, ó. Adorei. Esse primeiro slide aí que eu coloquei para vocês, quando a gente fala em Oriente Médio, a gente fala da localização estratégica. Eu vou colocar um mapinha aqui, mas o Oriente Médio ele fica entre a Europa, a Ásia e a África. Então, ele constitui uma das mais importantes rotas comerciais. E também o que eu acabei de falar é uma região que você concentra aí 60% de todo o petróleo mundial. Então, isso faz com que eles também tenham um papel geopolítico muito importante. Aí aqui tem um mapinha para vocês do Oriente Médio. Então, olha só, ele está aqui a Europa, que pega o canal, a Europa que pega aqui o Estreito de Bab el-Mandeb. A gente tem aqui o continente africano, que o Canal de Suez a gente vai ouvir falar bastante do Canal de Suez. A gente tem aqui a Ásia, é uma região do continente asiático, só para vocês entenderem aí todos esses pontos importantes, certo? Pessoal, pontos estratégicos, eu não vou citar todos esses pontos estratégicos, mas o mais importante que vocês saibam é o Canal de Suez, que ele está ligando ali o continente africano ao continente asiático. Achei que desse para voltar a slide, não dá para voltar. Mas vamos pegar aqui, ó, o Canal de Suez, então. Tá vendo que a gente tem aqui Israel? Ele liga o Oriente Médio ao continente africano e ao mar Mediterrâneo, ao continente asiático, certo? Quando a gente fala em Oriente Médio, muita gente já associa Dubai, muito luxo, muito ouro, principalmente aí por conta da questão do petróleo, mas quando a gente fala em Oriente Médio, a gente está falando de uma parcela da população que vive em situações muito,
muito precárias. Ou então, uma parcela da população que está morando ali próximos a oásis. Alguém já ouviu falar em oásis? A primeira coisa que a gente associa quando a gente fala de Oriente Médio é da questão dos desertos. É uma região bastante desértica. Então, a gente tem aí uma concentração populacional também vivendo nessas regiões de deserto. Então, é uma região que sofre muito com o problema da seca, com a falta da água. E aí eles usam, então, eles aproveitam todo esse poder energético que eles têm e ao invés de eles gerarem energia da forma que a gente gera usando usinas hidrelétricas e etc., eles acabam utilizando e gerando energia através do petróleo, certo? E aí aqui tem para vocês uma definição do que é o oásis, depois vocês vêm aí com maiores detalhes, mas eu não vou entrar muito nessas questões, nesses conceitos geográficos básicos, porque isso vocês podem estudar depois, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam para mim, certo? Pessoal, quando a gente fala então no Oriente Médio, a gente acabou de falar de uma parcela da população que vive em situação precária, mas a gente também falou de Dubai, que hoje é uma das cidades, uma metrópole que se destaca aí por ser um dos pontos mais importantes dentro dos Emirados Árabes Unidos. Então é muito conhecida pelo seu luxo, pela arquitetura, tem algumas imagens aí que eu acabei colocando para vocês. Em geral, então, se eu for pensar de novo naquela pirâmide etária que a gente tinha feito numa das nossas primeiras aulas sobre crescimento vegetativo, estudando população e tudo mais, a gente vai ver que eu tenho a base da minha pirâmide muito larga, então isso significa que eu tenho uma taxa de natalidade muito elevada, e aí eu tenho o topo da minha pirâmide bem achatado. Então isso significa que eu tenho uma expectativa de vida muito baixa, certo? Então lembra que a pirâmide, se ela faz aí o formato de um triângulo, isso é muito ruim porque isso mostra que eu não consigo ter um bom controle da minha população. Então se a gente for pegar aí no geral a pirâmide etária do Oriente Médio não é uma pirâmide etária que se iguala a um país desenvolvido, mas sim a países subdesenvolvidos. Aí algumas imagens aqui da situação precária. Pessoal, Oriente Médio, cultura e religião. Bom, acabei de falar para vocês que o Oriente Médio ele é considerado essa região estratégica por conta do petróleo, por conta dessa localização geográfica, mas também é muito conhecida pela rivalidade entre os judeus e os palestinos. Se a gente for pensar aqui, é a região em que eu tenho o berço das 3 religiões monoteístas, que eu tenho um Deus apenas. Então, é uma região em que você tem o nascimento do judaísmo, você tem o nascimento do islamismo e o nascimento do cristianismo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre como se formou o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, no dia então da nossa aula, vocês mandem mensagem que eu compartilho aí com vocês alguns materiais que eu tenho sobre isso, que é muito importante vocês entenderem. Só falando aí rapidamente, o islamismo foi a última religião que surgiu de todas essas. Então, a primeira a gente tem o judaísmo, depois a gente tem o cristianismo e aí, por fim, a gente tem o islamismo surgindo. Tanto que Jesus era judeu, né? E aí depois, com a morte de Jesus e tudo mais, a gente tem então o surgimento da religião cristã, certo? E aí algumas coisas importantes aqui, mas também não vou falar muito, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. O livro sagrado do judaísmo é o Torá, que é o primeiro testamento da Bíblia. O do cristianismo é a Bíblia, e do islamismo é o Alcorão. Todas essas, lembrem disso daqui que a gente vai citar mais para frente. Para todas essas religiões, elas consideram a cidade de Jerusalém como um lugar sagrado. Para os judeus, eles falam que Jerusalém foi onde o rei Davi construiu o templo para guardar essa arca da aliança. Para os cristãos, é o lugar da paixão de Cristo, o sepultamento, onde Cristo morreu e ressuscitou. Para os muçulmanos, é onde o profeta Maomé ascendeu aos céus. Então,
essa cidade, ela tem uma importância histórica para essas três religiões, por isso que também se fala bastante de Jerusalém, certo? Jerusalém é a terceira cidade sagrada depois de Meca e Medina, que ficam na Arábia Saudita, então é importante a gente lembrar a Arábia Saudita, inclusive aí o que aconteceu no começo do mês, quando eles baixaram o petróleo e tudo mais, se lembrar rapidamente o que foram os choques do petróleo. Aí aqui um pouco dos judeus, dos islâmicos, aqui as imagens dos pontos sagrados para eles e tudo mais. O Oriente Médio, atividades econômicas. Apesar da gente associar aqui o Oriente Médio, eles são muito ricos em petróleo, a gente tem que ver que a maior parte da população vive em atividades tradicionais como a agropecuária. Mas, como assim? É uma região muito seca. A gente está falando de uma região de deserto. Como é que eles conseguem ter essa prática de agropecuária? Primeiro, não são todas as religiões, mas a maior parte, sim, dos países do Oriente Médio são secos, mas com essas concentrações e etc., essas condições climáticas, eles acabam conseguindo cultivar, principalmente os países que estão próximos ali à região mediterrânea, que eles conseguem cultivar olivas, produtos cítricos, café, etc. E aí, uma coisa importante a gente lembrar que são os kibbutzim, certo? Que é uma agricultura israelense em que eles pegaram áreas em que elas não podiam ser cultivadas, em que elas não podiam receber nenhum tipo de plantação, e aí eles acabam, com muita tecnologia, eles acabam fazendo com que essas áreas elas ficassem férteis no deserto de Negev. Então, a gente fala que toda vez que a gente vê sobre kibbutzim, é importante a gente lembrar que é uma fazenda, uma agricultura israelense, foi criada por Israel, coletiva, que permite, então, que os israelenses eles possam cultivar os produtos agrícolas no deserto. Além deles desenvolverem, então, a agropecuária, eles também desenvolvem artesanato, novas pesquisas para as novas tecnologias para a agricultura, atividades industriais, aí entra o agronegócio, etc. E aí na Península Arábica, onde é a Arábia Saudita, ali a gente tem o petróleo, certo? Pessoal, questão Palestina e Estado de Israel. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o mundo chocado aí com o que aconteceu com os judeus, a perseguição dos nazistas e etc., todos os países decidiram então que os judeus eles deveriam sim ter uma terra só deles. E aí isso fez com que a opinião pública mundial, o mundo inteiro, eles decidiram então criar o Estado judeu na Palestina. Por que na Palestina? Porque os judeus aí, eles acreditavam que tinham direitos históricos sobre as palestinas, porque os seus antepassados, os hebreus, haviam habitado aquela região, certo? Então, em 1947, eles decidiram, por meio de uma assembleia, através da ONU, a divisão do território da Palestina em dois estados, o Estado judeu e o Estado árabe. E aí, em 1948, a criação do Estado de Israel foi oficialmente instituída. É claro que os islâmicos não gostaram, não aceitaram, principalmente os que perderam o seu território, que moravam do lado que tinha ficado para Israel. Então, começou aí que a gente começa a ter essa rivalidade entre os judeus e os palestinos. A proposta da ONU ficou o seguinte: 43,53% ia ficar com os palestinos e 56,47% ia ficar com os judeus. Então, os palestinos, que eram em maior quantidade, os judeus em menor quantidade, eles acabaram ainda ficando com um território muito menor. Mas aí eles acabaram deixando para os palestinos alguns pontos estratégicos. Lembra que eu tinha falado do Canal de Suez, Península do Sinai? Então a gente vai voltar aí para esses pontos de novo.
E aí, com isso, os palestinos eles declararam guerra para o Estado de Israel. Então, é a primeira guerra que a gente começa a ver já após a criação oficial do Estado de Israel. E aí a gente dá o nome para essa guerra de Guerra da Independência, que se estendeu no ano de 1949. Lembra então que Israel foi criado oficialmente em 1948. E aí é claro que Israel, sendo financiado aí pelos Estados Unidos, recebendo toda a ajuda estadunidense, principalmente militar, Israel ainda conseguiu ganhar essa guerra e anexou 40% a mais do território da Palestina do que havia sido estabelecido pela ONU. Aí a gente tem então a reação árabe, que eles criaram o OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que o objetivo então era retomar todo o território que eles tinham perdido aqui na Guerra da Independência. E aí, em 1956, eles decidiram nacionalizar o Canal de Suez. Lembra que é da onde entra, lembra que a gente tinha falado do Canal de Suez? Que é a saída ali do Oriente Médio para o continente africano ou para o continente europeu. E aí, então, o Canal de Suez pertencia ainda aos árabes, mas aí, por conta disso, eles decidem bloquear e nacionalizar o Canal de Suez para os navios israelenses. E aí, em 1967, Israel começou a atacar de novo para conseguir ampliar cada vez mais o seu território. Essa guerra ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Guerra dos 6 Dias, porque ela exatamente durou 6 dias. E aí, claro que Israel conseguiu anexar alguns territórios, que foi a Península do Sinai e a faixa de Gaza. Pessoal, a Península do Sinai é uma região bastante importante, principalmente para a religião islâmica. A faixa de Gaza é uma saída marítima muito importante. As colinas de Golã, as colinas de Golã também é extremamente importante para a região e também tem uma grande concentração de petróleo e água para essa região. E a Cisjordânia, que fica ali, pertencia à Jordânia, também é a maior fonte de água potável. E aí, por conta disso, os árabes então decidiram pegar de surpresa os judeus no dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur é o dia do perdão. Esse dia do perdão, para os judeus, eles ficam 24 horas jejuando, eles não comem, não tomam água e eles ficam rezando. Então é um dia que eles tiram para realmente pedir perdão por tudo que eles fizeram de errado. E aí os árabes utilizaram então esse dia do perdão para atacar os israelenses de volta. E aí eles conseguiram recuperar a Península do Sinai e as colinas de Golã. E aí tiveram aí outros problemas, eles acabaram perdendo de novo, Israel conseguiu recuperar todo esse território e etc. Se a gente for ficar falando de perde, ganha, a gente vai ficar até amanhã, mas é só importante vocês saberem desses pontos mais importantes, dessas guerras que aconteceram. E aí a gente entra no ponto também, vocês vão ver vários exercícios relacionados a isso, que foi a Primavera Árabe. Quando eu falo em Primavera Árabe, não é um evento que aconteceu, não foi uma coisa breve, a gente ainda está vendo essa Primavera Árabe acontecer. Ela foi uma onda de protestos e revoluções que ocorreram no Oriente Médio e também no norte do continente africano, em que a população ela foi para a rua para derrubar os ditadores e reivindicar por condições de vida melhor. A primeira que a gente tem aí, tudo começou em 2010 na Tunísia, um comerciante revoltado de ter que pagar impostos caríssimos para sua população, para o governo e tudo mais, ele atirou fogo no próprio corpo dele como uma forma de protesto. E aí o mundo inteiro, graças à internet, graças à tecnologia, começou então a resolver também tentar acabar com os regimes ditatoriais. E é isso aí que a gente tem então o início da guerra da Síria. Muito importante a gente falar sobre a Síria, que durante a Primavera Árabe, os sírios também se reuniram para tentar tirar o Assad do poder, e até hoje a gente vê essa briga para tirar o ditador do poder. A gente ainda tem várias
rebeliões que aconteceram ao mundo, vários protestos. Líbia, Egito, eles conseguiram derrubar o ditador, Argélia, Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria ainda está acontecendo, Jordânia e Omã, certo? Pessoal, é um assunto muito complexo, com muita coisa, muito conteúdo, mas a gente vai discutindo, então é muito, muito, muito importante que vocês façam os exercícios com muita atenção. Pesquise aí bastante coisa sobre o que está acontecendo atualmente e eu acredito que seja um tema bem provável de vestibular, principalmente por conta dos Emirados Árabes e do petróleo, junto aí com o coronavírus, certo? Vou estar esperando vocês, estão no horário da aula, acho que a gente vai fazer uma coisinha diferente dessa vez. Beijos, saudades!